E eu quero convidar você nesse instante para se conectar com a palavra de Deus nesse momento. Salmo 67, verso 1 e verso 2. Nós aqui estamos no templo, vamos ler de maneira conjunta, mas você também em casa, se quiser, pode acompanhar a leitura fazendo-a também. Salmo 67, verso 1 e verso 2. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique ao nosso coração nesta noite. Podem sentar, vocês que estão aqui no templo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai do céu, o Senhor tem sido de fato gracioso para conosco. O Senhor tem de fato nos abençoado. O Senhor tem resplandecido o rosto sobre nós. Pai do céu, o Senhor tem feito a sua palavra se espalhar pela terra. O Senhor tem mostrado o teu caminho a todas as nações, a salvação em Jesus Cristo. Então, Pai do céu, nós te pedimos que nesta noite o Senhor nos desafie a continuar sendo gratos ao Senhor, porque, acima de tudo, o Senhor tem nos feito bênçãos para abençoar outras vidas. Através das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, o Senhor tem nos dado a oportunidade e nos desafiado a abençoar outras pessoas também. Fala conosco nesta noite, usa a tua palavra agora, Pai, para mexer com a nossa mente, com o nosso coração e nos fazer entender a tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Propósitos abençoadores para a nossa vida é o nosso tema desta noite. Propósitos abençoadores para a nossa vida. Este é um salmo conhecido como um salmo de ação de graças. É um salmo que nos leva a adorar e a louvar a Deus pela boa colheita que Ele deu. O povo de Israel, quando colhia, fazia a sua colheita, adorava a Deus, levava ao templo parte dela para ser entregue como gratidão a Deus, e adorava a Deus no templo, sendo grato a Ele pela boa colheita que Ele proporcionava a eles. O povo se reunia e louvava a Deus, elevando esta oração, porque esse salmo, acima de tudo, é uma oração de gratidão a Deus, pela boa colheita, pela forma como Deus cuidou e cuidava deles e abençoava suas vidas, pelas bênçãos que Deus havia derramado e derramava sobre eles. Boas colheitas, meus queridos irmãos, motivaram aquele povo a agradecer a Deus, a sacrificar, a cumprir votos, a cantar, a louvar, a dançar na presença do Pai. Eles se alegravam porque Deus supria todas as suas necessidades. Esse era o conceito de ações de graças que naquele momento
o salmista desafiava o povo a realizar perante Deus, em forma de oração, em forma de adoração, em forma de culto a Deus. E também, este salmo é um salmo que tem uma característica missionária, porque se você prestou bem atenção no verso 2, ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a salvação. A salvação. Ele tem esta conotação missionária internacional, onde as nações são chamadas também, todas as nações são chamadas a compartilharem desta bênção, a bênção da provisão divina, a bênção do cuidado divino, a bênção da salvação que Deus estava e está trazendo ao homem, ao pecador arrependido. Os versículos lidos aqui, 1 e 2, deste salmo, eles se relacionam também com a bênção sacerdotal descrita em Números 6, 24 a 26. Lá o texto diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Ambos os livros, tanto o Salmo 67 quanto Números, ambos falam sobre a bênção de Deus que resplandece sobre o seu povo de forma visível, que é percebida através da paz, proteção e salvação para os filhos de Deus, levando-os a confiar e a esperar que o Senhor cuidará deles e trará sua providência divina sobre o seu povo. Eles tinham tanta certeza, tanta convicção que Deus cuidava deles, que cantavam e louvavam e adoravam a Deus. E nós, hoje, poderíamos cantar da mesma forma este salmo? Dizer a Deus, com toda a convicção do nosso coração: nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de fato das nossas vidas. O Senhor tem cuidado de fato do nosso caminhar, do nosso agir, do nosso pensar. Nós sentimos a tua presença em nós e através de nós. O Senhor fala à humanidade, as pessoas. Era esta a ideia que o Salmo trazia nesta oração. Não é só um momento de gratidão, um momento de adoração, mas era um momento de expressar o próprio Deus em nós, ou através de nós. Era um momento de mostrar ao mundo que, de fato, nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que interage conosco, um Deus que cuida de nós. Vemos então que nosso Deus querido tem propósitos abençoadores, e Deus tinha de fato propósitos com aquele povo como tem conosco. Deus tinha propósitos de fazer aquele povo uma nação que o representasse nesta terra, que levasse ao mundo a fertilidade da vida, que seria entregue e foi entregue por meio do seu Filho Jesus na cruz. Deus estava convocando e preparando aquele povo para serem eles representantes seus na terra, e assim Ele faz conosco também. Deus tem propósitos abençoadores com a minha e com a sua vida. E Ele tem propósitos abençoadores para a vida do seu povo, naquele momento da história e também hoje. E é sobre este tema que vamos meditar nesta noite.
Propósitos abençoadores para a nossa vida. Propósitos abençoadores para a nossa vida. Nós entendemos que quando falamos de bênção na palavra de Deus, para muitos, a ideia de bênção é de receber algo que nós queremos ou necessitamos e que pedimos tanto a Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, preste atenção, porque Deus nos abençoa com uma finalidade. Deus nos abençoa com uma finalidade, de sermos bênção para outras pessoas. E a maior de todas as bênçãos que o ser humano pode receber de Deus, não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com saúde física, tem a ver com salvação, tem a ver com restauração de vida, tem a ver com a mensagem das boas novas de salvação levada ao nosso coração. Como um dia você recebeu, você também é intimado por Deus a levar esta mensagem a outros também. Propósitos abençoadores para a nossa vida. Observamos em primeiro lugar que os propósitos abençoadores para a nossa vida apresentados aqui neste texto incluem uma necessidade maior que é suprida. Uma necessidade maior que é suprida. Deus tem um propósito de te abençoar e de me abençoar, querido. E o primeiro propósito apresentado aqui nesse texto é a necessidade maior que o ser humano tem, que precisa ser suprida. Olha para o verso 1, o que diz? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Seja Deus gracioso. A graça do Senhor vai transformar a nossa vida. A graça do Senhor. Nós temos uma necessidade maior. Entre todas e tantas necessidades que podemos até fazer uma lista, não é? De prioridades, de coisas que a gente precisa, uma necessidade se destaca como maior, sendo maior entre todas elas, e que precisa ser suprida por Deus, e só Deus pode suprir. Precisamos de perdão dos nossos pecados, precisamos confessar os nossos pecados para nos aproximarmos mais de Deus. Essa é a necessidade maior do ser humano, na história do ser humano toda, desde o início até o presente século, até o presente momento. O ser humano tem uma necessidade extrema que precisa ser apresentada diante de Deus e trabalhada: o perdão dos seus pecados. E como é que ele vai adquirir esta bênção? Confessando os seus pecados. O problema do homem é o pecado. O pecado afasta-nos de Deus. Quando pecamos, fazemos como Adão e Eva, nos escondemos, ou tentamos pelo menos nos esconder de Deus, como se fosse possível esconder as nossas falhas de Deus. Nós podemos escondê-la de nós mesmos, de outras pessoas, mas de Deus nada se esconde, porque Ele prescruta o nosso coração e a nossa mente. Ele conhece cada pensamento nosso, cada ato, cada palavra, cada atitude. Deus conhece. Então, querido, lembre-se disso. Quer ter a sua necessidade maior suprida? Confesse os seus pecados a Deus. A solução está em Deus. Ele
é a nossa solução. Ele é que age com misericórdia, com compaixão e supre as nossas necessidades. Lamentações 3, 22, 23 diz isso. Lamentações, esse texto maravilhoso diz que Deus age com misericórdia, com compaixão e supre as nossas necessidades. A expressão do texto lido de Salmo 67, a expressão fazer resplandecer o seu rosto ou o rosto, é uma metáfora que significa mostrar favor e aprovação. Quando o salmista diz aqui, para que se faça resplandecer, no final do verso 1, faça resplandecer sobre nós o rosto, ele está dizendo, Senhor, mostra favor sobre nós, mostra favor, favoreça-nos com a tua presença, com o teu perdão, com a tua ação, com a tua aprovação. Isso é semelhante à bênção sacerdotal de número 6, 24 e 26, onde se pede que Deus mostre seu favor e sua graça para conosco. Deus, queridos, Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. Deus é a fonte das nossas bênçãos. Tiago 1,17 fala isso. Deus é a fonte, Ele é quem derrama sobre nós a bênção da vida, da saúde, do trabalho, da família. Ele é quem cuida de nós. E Ele nos abençoa suprindo nossas necessidades, nos dando sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. É Deus quem nos dá tudo isso, queridos. O nosso Deus, Ele nos abençoa como um vigia que não descansa. Um vigia que está sempre alerta. E a própria expressão vigia já define essa situação. Deus está vigiando, cuidando, olhando, fazendo a manutenção da nossa vida diariamente. Muitos não creem nisso, muitos até nem acreditam que Deus possa existir e possa fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina que pela fé nós podemos sentir a presença do Pai agindo em nossas vidas. O nosso Deus nos abençoa como um vigia, querido. O Salmo 123, 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme, Ele está atento a todas as suas, as minhas, as nossas ações, pronto a nos guiar, pronto a nos orientar, pronto também a nos corrigir. Esse é o nosso Deus. É um Deus que supre a nossa maior necessidade, a de ter a sua mão sobre a nossa vida, nos conduzindo. Então temos nossa necessidade maior suprida quando nosso Deus oferece a sua proteção divina, a sua proteção física e espiritual. Ele nos oferece isso na sua palavra. Ele perdoa os nossos pecados e nos traz salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o primeiro propósito abençoador de Deus para a sua vida: salvá-lo da morte eterna. O primeiro propósito abençoador de Deus para a sua vida é suprir a sua maior necessidade, que é ser salvo da morte eterna,
Por isso eles estão aqui no Salmo e o próprio salmista está rendendo graças a Deus, dizendo: Senhor, seja gracioso para conosco e nos salve, nos abençoa, resplandeça o seu rosto sobre nós, nos abençoa, Senhor. Mas, querido, observamos em segundo lugar no texto que os propósitos abençoadores para a nossa vida incluem também não só a misericórdia de Deus suprindo as nossas necessidades, mas incluem também uma intimidade que é garantida com Ele, uma intimidade garantida com o Senhor. Olhe para o verso 1, faça resplandecer sobre nós o rosto. E essa expressão, como dissemos, essa expressão, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, denota, mostra a aprovação e iluminação daquele que é o sol da justiça para as nossas vidas. O Senhor nosso Deus, aquele que ilumina de maneira justa e fiel o nosso caminho, aquele que nos guia, aquele que garante que estará conosco todos os dias, e não só anda conosco, mas nos guia, nos orienta, muitas vezes nos impede de tomar atitudes e muitas vezes nos diz: vá, faça assim, haja desta maneira, é o sol da justiça. Em Números 6, 25 e 26, o texto fala: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O texto refere-se ao Deus que transforma a alma do ser humano e o Deus com o qual podemos ter de fato comunhão, conversar, caminhar, falar com Ele e ouvi-lo. O Deus que se volta para os seus filhos, um Deus de relacionamento, um Deus que tem prazer em se relacionar conosco. Nós vivemos na era digital aí, um monólogo de relacionamento, né? É meio esquisito falar isso, mas é a realidade que nós vivemos hoje. Nós pensamos que estamos se relacionando com as pessoas quando pegamos o nosso aparelhinho, escrevemos lá uma mensagem para ela, e ela escreve para a gente, e a gente escreve para ela, e ela escreve para a gente. Olha, estou me relacionando com a pessoa. Conversa fiada? Isso não é relacionamento, nunca foi. Isso é troca de informações. Relacionamento é olho no olho, é pele na pele, é mão na mão, é caminhar junto, é falar, é sentir. Por acaso você consegue sentir o cheiro da pessoa através do celular? O perfume dela? Por acaso você consegue tocar na pessoa através do celular? Ainda não inventaram esse aparelho, né? Que toca, ou que você enfia a mão nele assim, atravessa e toca na pessoa do outro lado. Isso é loucura. Querido, Deus não se relaciona assim conosco, e não queira se relacionar com Ele assim. Não queira. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus presente e vivo. Deus é um Deus que tem prazer em falar e ouvir a sua voz, e falar com você através da sua palavra. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus de relacionamento vivo. Na contemplação do rosto de Jesus, nós somos transformados à sua imagem, e esta imagem que passa então a transparecer pela presença do Espírito Santo do Senhor, mostra a salvação ao mundo. É o que diz 2 Coríntios 3,18. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, ali há salvação, ali há relacionamento.
Deus quer se relacionar com você, querido. Deus quer se relacionar comigo. Ele quer manter uma intimidade e garante que pode ser possível este relacionamento. Esse é o Deus que concede paz aos nossos corações. E paz aqui significa harmonia, shalom, paz com Deus e paz também com os homens. Jesus é o príncipe da paz, apresentado assim em Isaías 9:6. E ele caminha conosco e nos mostra que, se caminharmos com ele, teremos a sua paz no nosso coração. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que me ouve, você que está aqui presente e você que me ouve, então podemos, por meio de Jesus, ter garantido a provisão para desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E como consequência, um bom relacionamento com os homens, com as pessoas que nos rodeiam. Coisa que, infelizmente, não vemos acontecer no mundo ultimamente. Pois os homens sem Deus, eles estão se degradando, se destruindo, lutando por um poder maligno, tentando absorver as pessoas nos seus projetos e objetivos e colocá-las inferiorizadas sobre a sua conduta. Deus não se relaciona assim conosco. Desenvolva intimidade com Deus, caminhe com Ele, deixa que Ele conduza a sua vida. Este é o segundo propósito abençoador dele para você. Este é o segundo propósito abençoador dele para você. Desenvolver intimidade com Deus, caminhar com Ele, manter um relacionamento com Ele. Ter uma intimidade garantida por Ele. Saber que Deus quer e vai se relacionar sempre conosco. Mas o texto ainda nos apresenta um terceiro e último propósito abençoador para a nossa vida. E esse terceiro e último propósito abençoador para a nossa vida inclui um propósito missionário concretizado. Deus supre a sua necessidade. Deus quer se relacionar com você, mas Ele quer que você também seja útil neste mundo para com o próximo. Um propósito missionário concretizado. Olha o que diz o verso 2 do Salmo 67. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Presta atenção, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida irmã. Deus nos concede todos esses benefícios citados. Nós somos abençoados. Para quê? Para termos uma vida tranquila na terra? A igreja do Senhor não foi chamada para viver de maneira tranquila na terra. Se ela está vivendo alienada neste mundo, se ela está vivendo dentro do seu mundinho, dentro da sua vida, tem coisa errada, e muito errada. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser confrontados porque seguimos a Cristo. Preste atenção nisso. Deus nos concede todas essas bênçãos ou benefícios para que os que estão lá fora possam ser abençoados como você um dia foi. Você não foi abençoado um dia? Você não foi resgatado pelo sangue do Cordeiro um dia? Alguém não falou de Jesus para você um dia? O Espírito Santo não tocou no seu coração um dia? Não te fez conhecer esse mestre maravilhoso que nos guia, que nos guarda?
Da mesma forma, Ele quer que você seja instrumento para alcançar vidas. Não salvar, porque quem salva é Jesus, quem salva é Deus. Mas Ele quer te usar como instrumento para alcançar vidas, para que vidas sejam abençoadas, tanto quanto a sua foi. O caminho de Deus, querido, para a bênção, para ser abençoado, é revelado de 3 maneiras na sua lei: no templo, aqui em adoração como corpo de Cristo, e no seu culto, quando cultuamos a Deus, nós entendemos a sua vontade, o seu caminho, o seu desejo para nós. Jesus é apresentado como o caminho. João 14,6 diz isso. E esta é a mensagem, e este é o caminho que devemos apresentar ao mundo. Não existe outro caminho, não existe outra mensagem que a igreja, como missionária de Deus, como representante do Senhor na terra, deve levar ao mundo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Quem crer em mim será salvo de Jesus. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Quem crer em mim vai ter a vida eterna. Esta é a mensagem que nós devemos levar ao mundo. E quando levarmos esta mensagem ao mundo, seremos confrontados pelo mundo, porque o mundo está com os olhos espirituais fechados, cegos pela cobiça, pelo egoísmo, pelo desejo ganancioso do poder. Mas Jesus transforma vidas. E é esta mensagem que Ele quer que nós, como igreja dEle, depois de sermos abençoados pela graça dEle, levemos ao mundo. Jesus é apresentado como o caminho. Jesus é apresentado como a salvação, e a salvação vem somente de Deus, em Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, que cura as feridas e as nossas mazelas, que oferece saúde espiritual para todo aquele que nele crer. A todo pecador que se arrepende dos seus pecados, será agraciado com a salvação em Jesus Cristo. Meu amado irmão que me ouve, minha amada irmã que me ouve, preste atenção. Hoje, Jesus quer entrar na sua vida. Hoje, Jesus quer entrar no seu coração. Hoje Ele quer suprir a sua necessidade maior. Hoje Ele quer ter intimidade, relacionamento com você. E hoje Ele te oferece a salvação, a vida eterna. Preste atenção nisso. Através do povo de Deus, as bênçãos são estendidas aos demais povos. Você e eu, meu irmão amado em Cristo Jesus, que já foi resgatado e lavado pelo sangue do Cordeiro, você e eu somos responsáveis em levar as bênçãos de Deus aos homens perdidos. Este é o propósito missionário de Deus, concretizado e apresentado através da sua igreja. Nós, seu povo, vamos levar ao mundo o conhecimento do caminho da salvação. Aqui está, meu querido irmão, o terceiro propósito abençoador para a sua vida: ser testemunha dele para todos os povos, contar a todos sobre o seu amor, falar sobre a sua misericórdia, ensinar sobre o perdão e a salvação, ensinar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los diante de Deus e reconhecer que só por meio de Jesus e da morte dele na cruz seremos resgatados da morte eterna. Você já fez isso? Você já entregou sua vida a Jesus?
Você já confessou os seus pecados a Ele? Você se arrepende dos seus erros e os abandona? Você busca conhecer esse Deus maravilhoso através da sua palavra? Mantém um bom relacionamento com Ele? Jesus está voltando. Logo, logo Ele volta. Não demora muito, não. Como Ele vai te encontrar? Aonde Ele vai te encontrar? Fazendo o quê? Falando do quê? Vivendo como? Aprendemos hoje, meu querido irmão, que somos abençoados para abençoar. Somos abençoados por Deus para abençoar. O maior propósito que Deus tem de bênção para a sua vida é fazer você um servo abençoador. A nossa necessidade maior, ela é suprida. Como diz o Salmo 121, 3 e 4, Ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormita aquele que te guarda. A intimidade com Deus, com o Senhor, ela é garantida. Número 6, 25 e 26, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. O propósito missionário de Deus é concretizado através da vida da sua igreja. Jesus é apresentado como o caminho, a salvação. Somente através de Jesus nós recebemos o perdão, nós recebemos a cura das nossas feridas e temos oferecido a saúde espiritual para a nossa vida. Meu querido irmão, o Salmo 67, ele é uma oração universal que expressa o desejo de que a luz divina alcance todos os cantos da terra, trazendo paz, trazendo justiça, prosperidade e salvação para todos os povos por meio de Jesus Cristo. Na mensagem do Salmo 67, encontramos a ideia de que a bondade do Senhor é infinita e que Ele está sempre pronto para estender a sua mão generosa para aqueles que o buscam com humildade e com fé. Como podemos aplicar esse salmo às nossas vidas, ao nosso caminhar diário? Sejamos bênção, mostrando o Deus abençoador ao mundo. A maior bênção que você pode ser para uma vida, para alguém, é mostrar a ele o caminho do Deus abençoador. Sejamos bênção, mostrando que o Deus abençoador escolheu-nos abençoar, relacionando-se conosco. Sejamos bênção, levando a mensagem da salvação de Deus ao mundo, tendo misericórdia dos que estão perdidos. Meu querido e minha querida irmã, Deus tem propósitos com a sua e com a minha vida. Você não veio a este mundo de bobeira, não. Você não veio aqui para passear, você não veio aqui para sofrer apenas as consequências do pecado, você não veio aqui para passar uma vida dolorosa, cheia de dificuldades, cheia de complicações apenas. Deus tem um propósito com a sua vida. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer te usar com propósitos abençoadores. Ele te convida hoje para ser instrumento de bênção na vida das pessoas que te rodeiam. E assim como Ele é bênção para a sua vida, Ele quer que você também seja bênção para aqueles que te rodeiam, para as pessoas que estão ao teu redor. Que Deus de fato te abençoe e que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti
e te dê a paz. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez.